Olá, aluno do segundo ano. Nós vamos corrigir agora a semana 3 do PET, volume 3. E o assunto é a primeira lei da termodinâmica, aquela que fala que a quantidade de calor que você fornece no sistema gasoso, ele é todo transformado em trabalho e variação de energia interna. Vamos lá, então? Então, a primeira questão fala: um sistema adiabático é aquele em que... Gente, o que é um sistema adiabático? É um sistema onde não varia o calor. A quantidade de calor fornecida, você não fornece, você nem retira calor do sistema. Se você não fornece nem retira calor do sistema, não há trocas de calor entre o sistema e o meio. Então, como não tem a alternativa correta, e a letra A falava que a temperatura permanece constante, não permanece na transformação adiabática. A temperatura e o volume permanecem constantes, também não. A temperatura está diretamente ligada à energia interna e o volume ligado ao trabalho. E a letra C e D, elas se contradizem, então só pode ser uma das duas. Na D fala que há trocas de calor entre o sistema e o meio, e nós sabemos que não. E também a letra E não realiza trabalho, não tem condição, né? Na 2, fala aí, é uma prova de medicina, né? Considere o caso abaixo e responda: qual é a transformação sofrida pelo gás ao sair do spray? As pessoas com asma geralmente utilizam broncodilatadores em forma de spray, ou mais conhecidos como bombinhas de asma. Esses, por sua vez, precisam ser agitados antes da inalação para que a medicação seja diluída nos gases de aerosol, garantindo sua homogeneidade e uniformidade na hora da aplicação. Podemos considerar o gás que sai do aerosol como sendo um gás ideal, logo sofre transformação em sua saída. Então, se o gás sai, gente, ele fala que o gás sai. Se o gás sai, se você abriu, o gás está confinado, ele está comprimido ali. Então, o gás, ele ocupa o espaço que você deixar ele ocupar. Então, você permitindo, ele vai se expandir. E quando você abre, você aperta o botãozinho ali, você deixa sair o gás. Se você deixou sair, o volume dele vai aumentar, né? Porque ele vai, e isso quer dizer que ele expande. Então, você tem uma expansão. Só que essa expansão, ela não vai... eu não forneci calor e nem retirei calor. Então, o calor é uma coisa muito rápida. Não dá tempo de você fornecer calor, de ter troca de calor com o meio. Se não tem troca de calor com o meio, é uma expansão adiabática. Então, o volume aumenta, expansão. Sem troca de calor, adiabática. Expansão adiabática é o que está na letra B. No 3 fala: um sistema contendo uma massa de gás ideal recebe 600 calorias de energia. Então, a quantidade de calor que ele recebe é 600 calorias na forma de calor e realiza um trabalho de 420 joules. Então, tirar aí trabalho, 420 joules. Sabendo que uma caloria é igual a 4,2 joules, então um dado importante também, porque tudo é energia e eu tenho aí caloria e joule, então provavelmente eu vou precisar, um dos dois eu vou precisar converter. Aí, continuando aí na leitura, qual é em calorias sua variação de energia interna? Então aqui, ó, ele quer a variação da energia interna, ele quer o ΔU em calorias. Então, eu já sei quem que eu tenho que converter. Eu tenho que converter o trabalho, tirar esses joules daí e passar para calorias. Cada 4,2 joules equivale a uma caloria. Então, 420 joules vai equivaler a 100 calorias. Tá bem fácil de fazer essa conversão. E
Primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor fornecido, ele vai realizar trabalho e variar energia interna. Vamos sempre lembrando que energia é conservativa sempre. Então, trabalho e energia interna ali são as transformações que o calor vai promover. Então, todo calor vai sofrer essas transformações. Não existe perdas, né? Trocando aí 600 pelo calor e 100 pelo trabalho. Esse 100 eu passo subtraindo, eu acho que o ΔU vai ser 600 menos 100, que é 500 calorias. Então, a resposta da atividade é 500 calorias. Na 4, fala numa transformação isobárica. Então, se a transformação é isobárica, a pressão é constante. Um gás sob pressão de 100 newtons por metro quadrado. Então, aqui, ó, já deu o valor da pressão, 100 newtons por metro quadrado, e ela é constante. Aumentou o seu volume de 0,2 metros cúbicos para 0,8 metro cúbico. Então, vamos tirar esses dados também. O volume inicial 0,2, volume final 0,8 metros cúbicos. Por enquanto está tudo ótimo, tudo no unidade do sistema internacional. Durante esse processo, o gás recebeu 850 joules de calor. Então, o Q é 850 joules. Determine. Então, com certeza eu vou precisar calcular aqui o ΔV, né? Então, a variação de volume aí vai ser 0,8 menos 0,2. Eu posso já deixar tiradinha aí que a variação de volume foi 0,6 metros cúbicos. Aí na letra A ele pergunta o trabalho realizado pelo gás. Bom, trabalho lá da semana 2, você deve lembrar que trabalho é pressão vezes variação de volume. Eu tenho a pressão e tenho a variação de volume. Nada me impede de calcular o trabalho. Então, 100 vezes 0,6, eu acho que o trabalho é 60 joules, o trabalho realizado nessa transformação. Na letra B, ele pede a variação de energia interna do gás. Então, ele quer o ΔU, a variação de energia interna. Aí eu vou recorrer à primeira lei da termodinâmica. Quantidade de calor que eu tenho é igual a trabalho mais variação de energia interna. Se eu fornecer 850 joules de calor para essa transformação, se ela recebeu 850 joules de calor e ela realizou só 60 joules de trabalho, quer dizer que o resto foi variação de energia interna. Então, substituindo aí, 850 igual a 60 mais ΔU, passo 60 subtraindo, eu acho que a variação de energia interna foi de 790 joules. Na letra C ele pergunta, a temperatura do gás aumentou, diminuiu ou permaneceu constante? Justifique. A temperatura do gás aumentou. Por quê? Porque a temperatura e a variação de energia interna andam juntas. O que é variação de energia interna? É a energia cinética média. A energia interna é a energia cinética média das partículas. Quer dizer, eu estou medindo a movimentação, a energia lá gasta na movimentação das partículas. Quanto mais movimentados, maior a energia. Só que essa agitação de partículas é medida pelo quê? Pela temperatura. Então, se a energia interna aumenta, automaticamente a temperatura aumenta. Se a variação de energia interna é positiva, é porque a energia interna aumentou. Se a energia interna aumentou, a temperatura também aumentou. Então, a resposta aí seria a temperatura do gás aumentou. Ela está diretamente ligada à energia interna. Podia parar por aí, mas eu acrescentei ainda um pouquinho mais. Como ΔU maior que zero, ΔT maior que zero. Então, quer dizer que temperatura final maior que temperatura inicial. Então é isso, gente. Com isso a gente conclui
a correção da semana 3 do volume 3 do PET. Te espero na semana que vem.